Essa história começa com um cientista observando, através de um grande telescópio, um meteoro que está vindo em direção à Terra. Ele fica extremamente surpreso com o que vê, mas, logo em seguida, percebemos que uma nave espacial aparece, ultrapassando o meteoro e chegando primeiro ao planeta. A nave colide com a superfície terrestre, e o cientista sai correndo para ver o que exatamente aconteceu. Ao se aproximar do local, de repente, faz uma expressão de choque, como se tivesse sido atacado. Logo depois, conhecemos o começo da história de Gaguinho e Patolino. Eles foram adotados por um fazendeiro chamado Jim, que os criou desde pequenos em uma bela fazenda. Os dois viviam felizes, comiam bastante e recebiam muitos conselhos carinhosos do velho Jim, que os tratava com muito amor. Mas um dia, esse fazendeiro precisou partir para um lugar muito distante. Na verdade, ele havia falecido. Antes de ir, disse a Gaguinho e a Patolino que eles deveriam cuidar da casa, que ela agora era deles, mas com uma condição: que sempre permanecessem juntos. Só assim aquele lugar continuaria sendo um verdadeiro lar. Certo dia, Gaguinho acorda bem cedo e percebe que, no calendário, está marcado que hoje é o dia da inspeção das casas. Uma mulher virá verificar se a residência ainda atende aos requisitos para ser considerada um lar. Caso contrário, ela poderá ser tomada. Desesperados, Gaguinho e Patolino começam a consertar todos os defeitos da casa, na tentativa de esconder os problemas da inspetora. No entanto, quando ela chega, logo aponta o maior defeito: há um enorme buraco no teto, exatamente acima do quarto deles. Ambos ficam surpresos por nunca terem percebido isso antes. Eles prometem que vão consertar imediatamente. Começam a procurar nas economias algum dinheiro para resolver o problema, mas descobrem que estão completamente sem um centavo. Isso os obriga a sair em busca de trabalho. Infelizmente, são demitidos de todos os empregos que arrumam, pois Patolino, um pouco atrapalhado, sempre acaba destruindo tudo e irritando os chefes, que os mandam embora na hora. Eles até tentam ganhar dinheiro pelas redes sociais, mas também são cancelados e não conseguem nada. Tristes e desesperados, com medo de perder a casa, vão até uma cafeteria para pensar em uma solução. Nesse momento, entra no local uma porquinha chamada Petúnia, e Gaguinho fica imediatamente encantado com sua beleza. Patolino se aproxima do balcão para pedir uma torta e aproveita para puxar conversa com Petúnia, convidando-a para sentar com eles. Ela se apresenta e diz que trabalha como cientista em uma fábrica de chicletes. É a responsável por desenvolver novos sabores explosivos e criativos para os próximos lançamentos. Em seguida, pergunta a Gaguinho e Patolino com o que eles trabalham. Patolino, sem pensar, responde que com nada, já que foram demitidos de todos os lugares. Gaguinho fica envergonhado com a resposta do amigo e tenta consertar a situação, mas Petúnia já entendeu tudo. Mesmo assim, diz que a fábrica onde trabalha está contratando e sugere que eles vão tentar uma vaga. Na manhã seguinte, eles recebem as instruções. Gaguinho precisa apertar um botão durante todo o turno, e Patolino deve puxar uma alavanca continuamente. No início, Patolino tenta usar um martelo para bater na alavanca, achando que seria mais fácil, mas Gaguinho impede e o alerta: essa é a última chance deles. Se perderem esse emprego, perderão a casa. Patolino então se acalma e começa a trabalhar direito. Depois de um tempo, Gaguinho resolve dar uma volta pela fábrica, deixando Patolino sozinho. Entediado, Patolino tenta conversar com outros funcionários. Por azar, encontra justamente o cientista que vimos no início, o mesmo que foi atacado pela nave. Agora, seus olhos estão estranhos, e tudo indica que ele está hipnotizado, obedecendo a ordens de alguma entidade superior. Ele caminha até uma área restrita, e Patolino o segue. No final, vê o cientista despejando um líquido verde brilhante e misterioso dentro da mistura de sabores que seria usada para fabricar os novos chicletes. Os chicletes começam a ser vendidos e até um grande evento é anunciado para apresentar o novo sabor ao público. Patolino está completamente desesperado, porque sabe muito bem que esses chicletes estão contaminados com uma substância estranha que o cientista jogou na mistura. Ele corre para contar a Gaguinho, mas, claro, Gaguinho não acredita de início e pede, por favor, que ele se acalme, afinal, esse é o único emprego que deu certo até agora, e espera que Patolino não estrague tudo. Gaguinho o aconselha a sair, dar uma volta no parque e limpar a mente, para parar de pensar nessas bobagens. Quando Patolino vai passear, percebe que muitas pessoas já consumiram o chiclete e que os preparativos para o grande evento estão prontos. As pessoas que mastigam o chiclete começam a desenvolver um olho na língua, e com esse olho, a criatura alienígena que está controlando o cientista consegue observar tudo. Quando o ser
Peter percebe que Patolino descobriu o plano, não se preocupa nem um pouco, acredita que ninguém levará a sério um pato atrapalhado como ele. Patolino corre até o evento e, desesperado, grita para todos não mastigarem o chiclete. Isso causa tanta confusão que a polícia o prende e o leva direto para a cadeia. Gaguinho vai libertá-lo, pagando uma fiança altíssima e gastando todas as economias que ainda tinham. E, claro, acabam perdendo o emprego. Mas Patolino não está mais preocupado com isso. Agora, sua maior preocupação é com o tal chiclete contaminado. Gaguinho o repreende, dizendo para ele parar com essas loucuras, que os chicletes estão normais e que, por culpa dele, agora também perderão a casa. Para provar que está tudo bem, Gaguinho compra um chiclete e, quando está prestes a mastigá-lo, Patolino impede e os dois começam a brigar pelo doce. No meio da confusão, Petúnia aparece e acaba sendo atingida acidentalmente durante o empurra-empurra. Depois disso, os dois explicam a Petúnia o motivo da briga e pedem que ela, como especialista em química dos chicletes, analise o produto para verificar se há algum problema. Eles levam o chiclete até uma área de testes e simulam o processo de mastigação para observar o que acontece. No começo, tudo parece normal, mas, após alguns minutos, o chiclete se transforma numa criatura enorme e assustadora, que começa a persegui-los. Por sorte, conseguem destruí-la a tempo. Agora que Gaguinho e Petúnia também sabem a verdade, os três tentam sair para alertar a população. No entanto, percebem que já é tarde demais, toda a cidade está infectada e sob o controle do alienígena, por meio dos olhos que surgem nas línguas dos consumidores de chiclete. Eles elaboram um plano e Petúnia prepara um líquido à base de ovo podre, que provoca vômito imediato em quem o ingere. O plano é simples: jogar o líquido na boca dos infectados, forçar o vômito, fazer com que eles cuspam o chiclete e, em seguida, destruí-lo com um lança-chamas. Mas Gaguinho sabe que Patolino pode atrapalhar tudo, pois é muito desastrado. Então lhe dá uma tarefa mais segura: preparar os ovos podres. Afinal, sendo um pato, não deve ser tão difícil lidar com ovos. Eles precisam de muitos para produzir o antídoto. No começo, Patolino se recusa, dizendo que quer estar na linha de frente, lutando com os zumbis e salvando o mundo. Mas Gaguinho o convence, dizendo que isso também é uma forma de ser herói. Patolino, mesmo contrariado, aceita ficar com a tarefa. Enquanto isso, Petúnia e Gaguinho saem em ação, e o trabalho em dupla é praticamente perfeito. Estão sincronizados e começam a descontaminar as pessoas, uma por uma. Já Patolino, tentando preparar os ovos, está entediado e triste. Ele quer aventura, quer emoção. Por isso, larga tudo e vai atrás de Gaguinho e Petúnia. Quando chega, Gaguinho leva um susto, sabe que Patolino pode destruir todo o plano e não está errado. Patolino começa a atrapalhar tudo, derruba as armas especiais que eles haviam criado e, com isso, os infectados restantes avançam com tudo contra o trio. Eles são obrigados a fugir a toda velocidade até uma área onde terão que saltar sobre edifícios altíssimos. Nessa cena, Petúnia acaba sendo capturada e levada para a nave espacial. Gaguinho e Patolino tentam se esconder em casa, mas como a casa já está toda destruída, não resiste ao ataque dos infectados, que acabam invadindo e capturando os dois também. Todos são levados à nave, onde está o alienígena. Gaguinho e Patolino começam a discutir. Gaguinho, irritado, culpa Patolino por ter estragado tudo o que ele e Petúnia estavam fazendo direito. O alienígena os tranca em uma cela e ordena que os humanos infectados formem juntos uma enorme bolha de chiclete. Essa bolha gigantesca envolve todo o planeta Terra, e Gaguinho e Patolino começam a chorar na cela, acreditando que aquele é o fim do mundo, e que tudo isso é culpa deles, por não terem cuidado do planeta, assim como também não cuidaram da casa que o fazendeiro havia deixado para eles. Mas, graças às lágrimas que derramam, os circuitos da cela entram em curto e os dois conseguem escapar. Eles correm para desinfectar Petúnia e, com sua ajuda, tomam o controle da nave. Lá dentro, descobrem um alfinete gigante, que decidem usar para estourar a bolha de chiclete e salvar o planeta. Conseguem fazer isso, a bolha explode, e parece que venceram. Só que, nesse momento, o alienígena parece furioso. Ele revela que a bolha de chiclete, na verdade, era uma proteção para o planeta contra o meteorito que se aproximava para destruí-lo. Lá no início da história, vimos que a nave havia chegado antes do meteoro, justamente para proteger a Terra. E agora, por causa da confusão de Patolino e Gaguinho, esse plano foi arruinado e o meteoro está prestes a atingir o planeta. De repente, Gaguinho tem uma ideia, e a única forma de salvar o mundo agora é destruir o meteorito por dentro.
com explosivos. Para isso, usarão chicletes super explosivos que Petúnia vinha desenvolvendo. Eles embarcam rumo ao meteorito em movimento, e lá colocam várias dentaduras de brinquedo, simulando a mastigação dos chicletes explosivos. Mas algo dá errado, as dentaduras viram de lado e não conseguem ativar os chicletes. É então que Gaguinho tem outra ideia. Só Patolino, com sua capacidade de causar confusão e destruir tudo, pode resolver isso. E é exatamente o que acontece. O Patolino desce, faz a bagunça de sempre, destrói os chicletes e os explosivos finalmente são ativados. Eles tentam sair correndo do meteorito antes que ele exploda, mas Patolino fica preso dentro de um cristal gigante de meteorito. Gaguinho não quer abandoná-lo e tenta voltar para salvá-lo, mas o cientista diz que já não há mais tempo. O meteorito explode completamente. O mundo comemora. A população inteira está em festa, seu planeta foi salvo. Mas Petúnia está arrasada, acreditando que perdeu seus dois grandes amigos. De repente, um grande diamante de meteorito cai do céu e dentro dele estão Gaguinho e Patolino. Eles sobreviveram. A multidão os recebe como heróis e agradece por terem salvado o mundo. Gaguinho e Patolino voltam para o lugar onde ficava sua antiga casa. Lá, surge o espírito do fazendeiro Jim, que diz para eles não se preocuparem com a casa. O mais importante é que tenham recuperado a fotografia que tiraram juntos. No verso da foto, havia escondida uma apólice de seguro no valor de 5 milhões de dólares, válida caso a casa fosse destruída. Graças a isso, eles agora podem reconstruir a casa ou até comprar uma nova em qualquer lugar do mundo. Felizes e aliviados, Gaguinho e Patolino percebem que, mesmo com todos os erros, conseguiram salvar o planeta, se também recuperar tudo o que mais importava.